Você já se sentiu abalado ao ouvir sobre mais um escândalo na igreja? Seu coração dói quando vê líderes respeitados caindo em pecado? Você se pergunta como reagir biblicamente diante dessas situações tão dolorosas? Neste vídeo, vamos mergulhar em um assunto difícil, mas extremamente necessário: como lidar de forma bíblica com os escândalos e abusos na igreja. Não vamos fugir da verdade, nem minimizar a gravidade desses pecados. Pelo contrário, vamos enfrentar essa realidade de frente, buscando orientação nas Escrituras para responder com sabedoria, compaixão e justiça. Nos próximos minutos, você aprenderá princípios bíblicos práticos para lidar com essas situações, como apoiar as vítimas, buscar a verdade sem julgamentos precipitados e promover a cura e restauração na comunidade. Este vídeo vai equipá-lo para ser sal e luz em tempos de crise, fortalecendo sua fé e lhe ajudando a ser um agente de mudança positiva na igreja. Fique até o final para descobrir como podemos juntos construir uma igreja mais saudável e fiel ao chamado de Cristo. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto um aumento alarmante de notícias sobre escândalos e abusos dentro de comunidades cristãs. Esses eventos têm abalado a fé de muitos e manchado a reputação da igreja perante a sociedade. Como seguidores de Cristo, é fundamental que saibamos como enfrentar essas situações de maneira bíblica e compassiva. É importante reconhecermos que a igreja, embora seja o corpo de Cristo, é composta por pessoas imperfeitas. Escândalos e abusos, por mais dolorosos que sejam, podem ocorrer. No entanto, a Bíblia nos oferece diretrizes claras sobre como devemos lidar com essas situações. Deus não ignora nem encobre o pecado, mas nos chama à verdade, ao arrependimento e à restauração. Neste vídeo, vamos explorar juntos as maneiras bíblicas de abordar esses problemas difíceis. Veremos como podemos buscar a justiça, proteger os vulneráveis e, ao mesmo tempo, manter nossa fé firme em Cristo, que é o verdadeiro fundamento da igreja. Lembre-se, embora este seja um assunto desafiador, há esperança. Deus é maior que qualquer escândalo ou abuso, e Ele pode usar até mesmo as situações mais difíceis para purificar sua igreja e fortalecer nossa fé. Em primeiro lugar, o escândalo deve ser tratado com transparência e honestidade. A transparência e a honestidade são fundamentais para a integridade e a confiança dentro da igreja. Quando ocorrem casos de abuso e escândalo, a igreja deve ser aberta e clara sobre esses eventos. Esconder ou negar esses problemas apenas agrava a situação e mina a confiança dos membros da congregação e da comunidade em geral. A transparência é essencial para manter a confiança dos membros da igreja. Quando a liderança da igreja é honesta sobre os problemas que ocorrem, isso demonstra um compromisso com a verdade e a justiça, valores centrais do cristianismo. A Bíblia nos ensina algo muito importante em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, quando diz: "Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade." E isso se aplica também à maneira como lidamos com os escândalos e abusos. Esconder ou negar casos de abuso pode ter consequências devastadoras. Primeiro, isso pode causar mais danos às vítimas, que podem sentir que suas experiências estão sendo desvalorizadas ou ignoradas. Segundo, a falta de transparência pode levar à desconfiança generalizada entre os membros da igreja, que podem começar a questionar a integridade de seus líderes. Por fim, a reputação da igreja como um todo pode ser seriamente comprometida, dificultando a missão de evangelização e serviço à comunidade. A realidade dos escândalos na igreja é um tema delicado e complexo, mas é essencial reconhecer que a igreja, como qualquer instituição humana, não está imune a problemas. Infelizmente, ao longo dos anos, diversos escândalos e abusos vieram à tona, abalando a confiança de muitos fiéis e trazendo à luz a necessidade de maior transparência e responsabilidade dentro das congregações. Recentemente, tivemos casos como o do apóstolo Rina, líder da Igreja Bola de Neve,
que foi afastado após sua esposa obter uma medida protetiva na justiça devido a denúncias de violência doméstica. Outro exemplo é o de Robert Morris, fundador da Gateway Church nos Estados Unidos, que admitiu conduta sexual inapropriada com uma menor de idade nos anos 1980, e muitos outros. Esses casos, entre outros, mostram que os problemas de abuso e má conduta não são isolados a uma única denominação ou região, mas são uma realidade que pode afetar qualquer comunidade religiosa. É crucial enfatizar que esses eventos, embora graves e perturbadores, não representam a totalidade da igreja. A maioria dos líderes e membros das igrejas trabalha arduamente para viver de acordo com os princípios bíblicos e para criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. Os escândalos, embora chocantes, são exceções e não a regra. A igreja, como corpo de Cristo, é composta por pessoas imperfeitas que, infelizmente, podem falhar. No entanto, é através do reconhecimento dessas falhas e da busca por justiça e cura que a igreja pode se fortalecer e continuar a cumprir sua missão de amor e serviço. Portanto, ao abordar a realidade dos escândalos na igreja, é fundamental reconhecer a existência desses problemas, citar exemplos recentes para contextualizar a discussão e, ao mesmo tempo, reafirmar que esses eventos não definem a totalidade da igreja. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, cura e transformação, e é através da transparência e da responsabilidade que ela pode continuar a ser um farol de esperança para muitos. Ao lidar com escândalos e abusos na igreja, é fundamental recorrer aos princípios bíblicos que nos orientam a agir com sabedoria, compaixão e justiça. A palavra de Deus nos oferece diretrizes claras para enfrentar essas situações difíceis e dolorosas. Primeiramente, devemos buscar a verdade com diligência e honestidade, como diz Provérbios 12 e verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas ele se agrada dos que falam a verdade. Isso significa que, diante de acusações ou suspeitas, é essencial investigar os fatos de forma imparcial e transparente, sem tentar encobrir ou minimizar o ocorrido. A Bíblia sempre nos adverte contra o encobrimento do pecado. Em Efésios 5 e verso 11, ensina que somos instruídos a não participar das obras infrutíferas das trevas, antes exponde-as à luz. Isso implica que, ao tomarmos conhecimento de condutas inadequadas ou abusivas, temos a responsabilidade de trazê-las à tona, não para causar escândalo, mas para que possam ser tratadas adequadamente. Ao mesmo tempo, somos chamados a praticar o perdão, mas sem abrir mão da justiça. Jesus nos ensina em Mateus 18 e verso 17, um processo para lidar com ofensas na comunidade de fé, que inclui confrontar o ofensor em particular, depois com testemunhas e, se necessário, levar o assunto à igreja. Este processo visa a restauração, mas também prevê consequências para aqueles que se recusam a se arrepender. Um aspecto crucial ao lidar com escândalos e abusos é o cuidado com as vítimas. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10, dos versos 25 até o 37, nos mostra a importância de cuidar daqueles que foram feridos, independentemente de quem sejam. Isso significa oferecer apoio emocional, espiritual e, quando necessário, assistência prática às vítimas de abusos ou más condutas na igreja. Por fim, é essencial manter nossa fé firmemente ancorada em Deus, não em líderes humanos. O Salmo 118 e verso 8 nos lembra que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quando escândalos ocorrem, muitos podem ficar abalados em sua fé, mas é crucial lembrar que nossa confiança deve estar em Deus, que é perfeito e imutável, e não em líderes falíveis. Ao aplicar esses princípios bíblicos, a igreja pode enfrentar escândalos e abusos de maneira que honre a Deus, proteja os vulneráveis e busque a restauração quando possível. É um caminho desafiador, mas que reflete o caráter de Cristo e a integridade que ele espera de sua igreja. Para lidar de maneira eficaz com escândalos e abusos na igreja, é crucial implementar ações práticas
que promovam a segurança, a transparência e o apoio às vítimas. Essas ações não apenas ajudam a prevenir novos incidentes, mas também fortalecem a confiança da congregação e demonstram um compromisso genuíno com os princípios cristãos. Outro fator muito importante: a igreja deve implementar medidas de prevenção e segurança. Isso inclui a criação de políticas claras e rigorosas para proteger todos os membros, especialmente os mais vulneráveis, como crianças e adolescentes. Medidas como instalação de câmeras de segurança em áreas comuns e a realização de treinamentos regulares sobre prevenção de abusos são essenciais. Essas ações não só protegem os participantes, mas também resguardam a igreja de possíveis ações legais significativas. Além disso, é fundamental criar canais de denúncia e apoio às vítimas. A igreja deve estabelecer um sistema confidencial e acessível para que as vítimas possam relatar abusos sem medo de retaliação. Isso pode incluir a criação de uma linha direta de apoio, a designação de conselheiros treinados para lidar com essas situações e a parceria com organizações externas especializadas em apoio a vítimas de abuso. Esses canais devem ser amplamente divulgados para que todos saibam como e onde buscar ajuda. Promover a transparência e a prestação de contas é outra ação crucial. A igreja deve ser aberta sobre suas políticas e procedimentos, bem como sobre qualquer investigação em andamento, respeitando a privacidade das partes envolvidas. Realizar auditorias regulares e permitir que membros da congregação participem de comitês de supervisão pode ajudar a garantir que as práticas da igreja sejam justas e transparentes. A transparência não só ajuda a prevenir abusos, mas também reconstrói a confiança da comunidade. Por fim, educar a congregação sobre o tema é essencial. A igreja deve oferecer workshops, seminários e materiais educativos que abordem a prevenção de abusos, os sinais de alerta e as formas de apoio às vítimas. A educação contínua ajuda a criar uma cultura de cuidado e responsabilidade, onde todos estão cientes de seu papel na proteção uns dos outros. Isso pode incluir a distribuição de folhetos, a realização de palestras com especialistas e a inclusão do tema em sermões e estudos bíblicos. Ao implementar essas ações práticas, a igreja demonstra um compromisso sério com a segurança e o bem-estar de seus membros, alinhando-se aos ensinamentos de Cristo sobre amor, justiça e cuidado com o próximo. Essas medidas não apenas ajudam a prevenir novos incidentes, mas também fortalecem a comunidade de fé, tornando-a um lugar mais seguro e acolhedor para todos. Ao concluirmos nossa reflexão sobre como lidar biblicamente com escândalos e abusos na igreja, é fundamental reafirmarmos uma verdade essencial. A igreja é, acima de tudo, obra de Deus, não dos homens. Apesar das falhas humanas que por vezes mancham sua imagem, a igreja permanece como o corpo de Cristo na terra, um instrumento divino para propagar o amor, a graça e a verdade do Evangelho. É natural que, diante de escândalos e decepções, muitos fiéis se sintam abalados em sua fé. No entanto, é precisamente nesses momentos que somos chamados a permanecer firmes, ancorados não em líderes falíveis, mas no próprio Cristo, a rocha inabalável. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 16 e verso 18 que diz: "Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esta promessa nos assegura que, apesar das tempestades, a verdadeira igreja de Cristo permanecerá de pé. E tendo a coragem de enfrentar desafios e lidar corretamente com problemas que a igreja tem a oportunidade de se fortalecer. Quando a comunidade de fé responde a crises com integridade, transparência e compaixão, ela não apenas restaura a confiança, mas também demonstra ao mundo o poder transformador do Evangelho. É nos momentos de adversidade que a autenticidade de nossa fé é testada e refinada, como ouro. Portanto, meus irmãos e irmãs, não desanimem diante dos desafios. Ao invés disso, vejam neles uma oportunidade para crescer em discernimento, compaixão e fidelidade aos princípios bíblicos.
Continuem a amar a Igreja, não por sua perfeição, mas por seu potencial de ser um farol de esperança e transformação no mundo. Mantenham seus olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e lembrem-se de que é Ele quem sustenta e purifica sua Igreja, que possamos, individual e coletivamente, ser instrumentos nas mãos de Deus para construir uma Igreja que reflita cada vez mais o caráter de Cristo, uma comunidade de amor, verdade, justiça e graça. Assim, não apenas superaremos os escândalos e abusos, mas emergiremos mais fortes, mais unidos e mais preparados para cumprir nossa missão no mundo.